Olá, galera! A nossa aula de hoje vai ser sobre distribuição eletrônica em números quânticos. Nós vamos fazer uma revisão desses conteúdos que a gente viu, então, logo no início do livro 2. Vamos relembrar, então, como a gente faz a distribuição eletrônica, né? Como é que a gente monta o diagrama de Linus Pauling, como é que a gente utiliza ele, como a gente determina subnível mais energético, camada de valência, como a gente consegue, em cima do subnível mais energético, encontrar o conjunto de números quânticos para átomos, para íons, né, para todas essas espécies químicas, e a gente vai então revisar todo esse conteúdo nas aulas de hoje. Primeiro, nós temos que entender que os elétrons, né, que são as partículas negativas, ficam localizadas na eletrosfera dos átomos. A eletrosfera é toda essa região externa, que é composta por vários espaços vazios e é onde os elétrons estão localizados. Quem estudou muito sobre a eletrosfera atômica foi esse químico muito importante, que foi o Linus Pauling. O Linus Pauling estudou como esses elétrons estavam distribuídos nas camadas, nas subcamadas, qual era a ordem crescente de energia desses elétrons. O que a gente precisa primeiro saber para poder entender, então, como funciona a distribuição eletrônica? Dentro do átomo, nós temos a eletrosfera, que é dividida em até 7 camadas, ou níveis de energia. Essas 7 camadas podem ser representadas pelos números de 1 até 7, ou podem ser representadas por letras. As letras começam no K, e seguem em ordem alfabética, ó. L, M, N, O, P e Q. Então, 7 camadas no máximo. Átomos menores vão ter uma única camada. Átomos maiores podem ter até 7 camadas. Essas camadas aqui, elas vão estar distribuídas da seguinte maneira. A primeira camada é a mais próxima do núcleo, ó. Essa primeira que está aqui, que é a camada K. Segunda camada, terceira camada, e vejam que a gente está se afastando do núcleo. Quarta camada, quinta camada, sexta camada, sétima camada. Então, à medida que as camadas crescem, elas vão se afastando do núcleo. Camada K é a primeira, depois L, M, N, O, P e Q, nessa ordem e em ordem crescente de energia. Camada K é de menor energia, camada Q é a camada de maior energia, sempre de dentro para fora, seguindo essa sequência. Aqui a gente tem o número de elétrons que comporta cada uma dessas camadas, que cabe dentro de cada uma dessas camadas. Então, na camada K, a gente vai ter 2 elétrons. Na L, 8 elétrons. Na M, 18 elétrons. Na N, 32. Na O, 32 também. Na P, 18. Na Q, 2. Então, esse é o número de elétrons que a gente pode encontrar em cada uma das camadas. Agora, dentro de cada camada, podem ter até no máximo 4 subcamadas, que são as camadas que ficam dentro das camadas. Essas subcamadas, ou subníveis, tá? A gente pode chamar de camada ou nível, subcamada ou subnível. Esses 4 subníveis podem ser representados pelas letras S, P, D e F. Certo? Esses subníveis aqui também comportam um número máximo de elétrons. Qual é esse número máximo de elétrons? Está aqui, ó. No subnível S, eu posso botar até 2 elétrons. No P, 6 elétrons. No D, 10 elétrons. No F, 14 elétrons. Usa sempre a regrinha. Começa no 2, soma 4. 2 mais 4, 6. Mais 4, 10. Mais 4, 14, certo? E são chamados de S, P, D e F pelo nomezinho deles em inglês que está aqui embaixo. Então, se vocês olharem, S aqui é a primeira letra, o P aqui é a primeira letra, o D aqui é a primeira letra do nome dele, assim como o F é a primeira letra aqui também, certo? Então, só recapitulando, 7 camadas, do K até o Q, 4 subcamadas, S, P, D e F, certo? Agora, como é que nós vamos montar o tal do diagrama de Linus Pauling, tá? O que a gente vai fazer? O primeiro passo que vocês vão fazer comigo, tá? Você sempre tem que saber montar o seu diagrama. Montou o seu diagrama, você tira a sequência, faz isso uma vez só.
E isso resolve todos os exercícios que precisa resolver a respeito disso. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Primeira, a gente vai começar o primeiro passo, tá? Fazendo 4 colunas, tá? Essas 4 colunas têm que serem escadinha. Isso significa que a primeira coluna começa do 1, a segunda coluna começa do 2, a terceira coluna começa do 3 e a quarta coluna começa do 4. Dessa maneira aqui, ó. Ó, primeira coluna do 1 até o 7. Por que 7? 7 camadas do átomo, né? Então, do 1 até o 7. Segunda coluna, ó, do 2 até o 7. 3 até o 7. 4 até o 7. Primeiro passo. Segundo passo. Agora, a gente vai colocar subcamadas. Então, o que a gente vai fazer? A primeira coluna é do S. Bota S em todo mundo. Segunda coluna é do P. Bota P em todo mundo. Terceira coluna é do D. Bota D em todo mundo. Quarta coluna é do F. Bota F em todos eles. Então, a gente vai ficar assim, ó. S, P, D e F, certo? Os números que estão aqui em preto representam as camadas. Aqui as letrinhas em vermelho representam as subcamadas. O que nós vamos fazer agora? Colocar os elétrons. Os elétrons vão ser colocados como, ó, expoentes. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou lembrar de novo dos numerozinhos, ó. Que no subnível S, cabem 2 elétrons. No P, cabem 6. No D, cabem 10. E no F, cabem 14. Sempre lembrando, 4 a mais. Vou lá, ó, e vou colocar, ó, 2 aqui como expoente no S. Soma 4, 6. 6 no expoente do P. Soma 4, 10. 10 no expoente do D. Soma mais 4, 14. 14 no expoente do F. Agora vem a parte mais importante. Montei o diagrama, tenho que saber agora montar o que? A minha sequência. Como eu vou usar esse diagrama? Qual é a sequência que eu vou usar para esse diagrama? Então, olha o que eu vou fazer. Pega uma régua, faz linhas, setas, diagonais, certo? Sempre de cima para baixo. Então, vejam como vai ficar aqui, ó. Vou colocar aqui o nosso diagrama, que nós montamos até aqui, né? Começo sempre de cima, lá no S2, ó. Fiz uma diagonal, desci. Agora eu vou para a próxima. Desci. Próxima. Desci, ó. Sempre tá vendo a setinha para baixo? Próxima diagonal. Próxima diagonal. Eu tenho que fazer isso até o final. Até terminar, ó. E pronto. Desenhei todas as minhas diagonais. Gente, a gente sempre vai usar assim, ó. Desceu. Terminei de descer. Subi. Desci. Subi. Desci. Subi de novo. Desci. Subi de novo. E assim até o final. Aí, o que a gente faz? A gente escreve agora essa sequência. Porque daí, com essa sequência escrita, pronto, é ela que eu vou usar para resolver os exercícios. Eu não preciso ficar olhando para o diagrama depois de novo. Então, olha só. Comecei aqui, ó, um S2. Tá vendo? Olha, a primeira aqui da sequência. Desci, subi de novo. Próximo é 2S2, tá vendo? Terminei, tá aqui, ó, 2S2. Terminei aqui, ó, subi de novo. 2P6, 3S2. Terminei, sobe de novo. 3P6, 4S2. Terminei, sobe de novo. 3D10, 4P6, 5S2. Terminou, né? Sobe de novo. 4D10, 5P6, 6S2. Terminou? Subiu de novo. Terminou essa diagonal, sobe de novo. E assim você faz até chegar ao final, tá? E aí escreveu aqui, ó, a sua sequência. Tem que tomar cuidado, porque se você pular umzinho deles apenas, vai ficar tudo errado o resto depois, tá? Então, faz essa sequência com bastante calma e atenção. Porque agora é com ela que a gente vai fazer as distribuições eletrônicas, então, das nossas espécies químicas, dos átomos e dos íons. Aqui, ó, pra gente ver, então, de novo, ó. Olha só como funciona essa sequência, ó. Desce, sobe, desce até o final. Mais uma vez, ó. Estão vendo? É essa sequência que a gente usa para fazer, então, a nossa distribuição eletrônica. E, ó, e tá aqui em ordem crescente de energia, tá vendo, ó?
menos energia, aqui para cá a energia vai aumentando. Agora, gente, informação muito importante. O valor do expoente ali que a gente usou, o 2, o 6, o 10 e o 14, é o número limite, é o número máximo, tá aqui, ó, o número máximo que eu posso colocar. Eu nunca posso ultrapassar ele. Só que se é o número máximo, significa que eu posso botar menos. O que vai acontecer? Quando você fizer a distribuição, nem sempre vai fechar o número redondinho que você precisa. Se isso não acontecer, o último, quando ultrapassar o número que você precisava, você pode diminuir, pode botar um valor menor. Nunca mais. Mas você pode sim diminuir do último, colocar algum valor a menos para fechar o valor que você vai precisar, tá? Então isso aqui é informação muito importante. Vamos tentar fazer então a distribuição eletrônica do bário. O que a gente precisa lembrar primeiro? Ó? O Z significa número atômico. Aqui ele está me dizendo que o número atômico do bário é 56. A gente tem que lembrar que o átomo é espécie neutra, que o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Isso significa que se o número atômico dele é 56, significa que ele tem 56 elétrons. Então, eu tenho que distribuir 56 elétrons. O que eu vou fazer? Vou usar a minha sequência lá do diagrama, de maneira que a soma dos expoentes atinja esse valor aqui, que é o número atômico, que é o valor que eu quero. Então, olha o que eu vou fazer. Eu peguei lá a sequência do diagrama, vejam, e vou somar, ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56. Somei os expoentes e aqui vejam que fechou certinho. O último era o 6S2 e fechou certinho aqui, fechou os 56 que eu precisava. Nesse caso não preciso mexer, não faço nada. Parei e terminei aqui. Essa é a distribuição de acordo com o diagrama para o bário que tem número atômico 56. Agora, eu também posso separar por camadas. O que isso significa? Eu vou fazer a minha distribuição pelo diagrama, como a gente fez até agora. E o que a gente vai fazer? A gente vai separar as camadas agora. Tudo que tiver 1 na frente, ó, vamos voltar aqui para as camadas. Camada K. Tudo que tem 2 é a L, 3 é a M, 4 é a N, 5 é O, 6 é P e 7 é Q. Então, como é que vai ficar isso? Eu vou usar aqui como exemplo o ferro, que tem número atômico 56. Lembra? Não é íon, significa que o número atômico é igual ao número de prótons e de elétrons. Então, ele tem 26 elétrons para distribuir. Vou usar a sequência do diagrama. 2, 4, 6, 10, né? 12, 18, 20. O 3D, lembra que o expoente dele é 10, né? Só que se eu botar 10 aqui, 20, somei 10, vai dar 30. Vai passar, eu quero 26. Então, o último, que eu teria que colocar 3D10, eu não posso botar nunca mais, mas eu posso diminuir. Então, ao invés de colocar 10 aqui, ó, no expoente do último, eu vou botar 6. Porque daí eu vou somar e vai fechar certinho os 26, que era o número que eu precisava, certo? Então, eu fiz a distribuição aqui de acordo com o diagrama, é o que a gente tinha feito até agora. Agora, em cima dessa distribuição, eu vou separar agora por camadas. Então, o que eu vou fazer? Ó? Tudo que tem 1 na frente é a primeira camada, que é a camada K. Olha para o expoente. Aqui tem 2, então significa que são 2 elétrons. Lembra que o expoente é sempre o número de elétrons. Agora, eu vou ver tudo que tem o 2 na frente. 2 é a segunda camada, que é a L. Então, ó, aqui tem 2, aqui também tem 2. Então, todos esses que tem 2 na frente é a camada L. E eu vou somar 2 mais 6, 8 elétrons, certo? Tô até colocando aqui de cor diferente, ó. Tudo que tá roxinho é 1, verdinho aqui é 2. Agora, eu vou na sequência agora pro 3. O que tem 3 na frente é o M. E aí, olha que informação importante. Tome cuidado. Não estarão sempre em sequência. Isso porque, ó, aqui tem 3, aqui tem 3, ó, e aqui no final também tem 3. Todos esses que tem 3 na frente, que eu deixei aqui em amarelinho, camada M. E aí eu somo, ó, 2, 8, 14. Somei os elétrons, deu 14 e coloquei aqui, ó. Então, terceira camada que é M, 14 elétrons. E a gente tem ainda o 4 aqui, ó. Tudo que tem 4 na frente, quarta camada. Quarta camada é a N. E aqui, no caso, o expoente só tem 2, então, 2 elétrons. Então, essa aqui é a distribuição do ferro por camadas.
Essa é a distribuição pelos níveis de energia ali, pelo diagrama. Essa é a distribuição em camadas ou níveis de energia. Distribuição pelo diagrama, distribuição em camadas. Tem que tomar cuidado porque às vezes o exercício me pede ou esse, ou os dois. E eu tenho que saber fazer as duas coisas. Então, eu posso dizer que o ferro tem os seus 26 elétrons distribuídos em 4 camadas. Na primeira camada, que é a K, ele tem 2 elétrons. Na segunda, que é L, ele tem 8 elétrons. Na terceira, que é M, ele tem 14 elétrons. E na quarta, que é N, ele tem 2 elétrons, certo? Agora, outro tipo de exercício que a gente também pode resolver de distribuição eletrônica é, ao invés de ele me dar o elemento e eu fazer a distribuição dele, ele pode me dar a distribuição e me perguntar quem é o elemento. Como eu faço isso daí? Se eu tenho aqui, por exemplo, essa distribuição aqui, ó, eu quero saber quem é o elemento. Não sei. O que eu vou fazer, ó? Expoente indica o quê? Número de elétrons. Então, o que eu vou fazer? 2, 4, 10, 12, 18, 20, 22. Somei os expoentes. A soma dos expoentes deu, ó, 22. Isso significa que esse elemento tem número atômico 22. Porque lembra que átomo, né, é neutro, número de elétrons é igual ao número atômico. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso ir lá na tabela periódica, procurar quem é o elemento que tem número atômico 22. E aí eu posso descobrir que o número atômico 22 é desse elemento químico aqui, ó, que é o titânio, tá? Então, é outra maneira de eu resolver exercício envolvendo distribuição eletrônica. Agora, quando eu faço a distribuição eletrônica, eu também posso determinar outras informações importantes, como, por exemplo, o subnível mais energético. O que significa subnível mais energético? Subnível de mais energia. E lembra que a energia é sempre do primeiro para o último, né? De dentro para fora. E o que isso significa? Que o subnível mais energético é sempre o último da minha distribuição. Então, o que eu vou fazer? Ó? Distribuir aqui pelo diagrama, tá vendo? E o que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui é o último. Aqui, ó, o último é o 3D6. Então, o que eu vou fazer? O meu subnível mais energético aqui, no caso, é 3D6. Outros exemplos. O bário. Tá aqui a distribuição eletrônica dele, ó. Todos os elétrons dele aqui, ó. 54 elétrons que a gente já tinha distribuído no exercício anterior. Tenho a distribuição eletrônica dele. O que eu vou fazer, ó? Menos energia, mais energia. Ordem crescente. De mais energia é sempre o último. Então, o subnível mais energético dele é o 6s2, porque, de novo, é o último. A distribuição de outro elemento químico aqui, que é o tungstênio. Tá aqui, ó. Distribuir. Terminou aqui? Não, vai terminar aqui embaixo, ó. Esses aqui são os últimos. Então, o último dessa distribuição tá aqui, ó. 5D4. Então, o subnível mais energético dele é o 5D4, porque é sempre o último da distribuição. Então, para saber o subnível mais energético, fácil. Distribuo, olho quem é o último. Esse é o meu subnível mais energético. Agora, além do subnível mais energético, ainda a gente tem a camada de valência. Como saber quem é a camada de valência? O que a gente vai fazer? Vai distribuir pelo diagrama, vai separar em camadas e vai olhar quem é a última. Então, aqui, ó, de novo o exemplo do ferro. O ferro tinha 26 elétrons, número atômico 26. Distribuí os 26 elétrons dele aqui. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 26. Separei em camadas aqui, ó. Tudo que tem 1 na frente, camada K, 2 elétrons. 2 na frente, L, 2 mais 6, 8 elétrons. 3 na frente, terceira camada M, 2 mais 6 mais 6, 14. E tudo que tem 4 na frente é N, expoente 2, 2 elétrons. Olha aqui as camadas. Primeira, segunda, terceira, quarta. Essa aqui é a quarta, é a maior camada. É a minha camada de valência. Então, aqui a camada de valência do ferro é a N com 2 elétrons. Outro exemplo aqui para o chumbo, ó. Fiz a distribuição dele pelo diagrama. Separei as camadas. 1 na frente, camada K. Expoente aqui, ó, 2 elétrons. 2 na frente, camada L, 2 mais 6, 8 elétrons. 3 na frente, ó, aqui tem 3, aqui tem 3, aqui tem 3. Somei os expoentes, 18 elétrons.
Tudo que tem 4, ó, aí cuida que vai ficar bem, quanto maior a distribuição, mais fora de ordem ele fica. Então, eu tenho aqui, ó, 4, 4, e aqui também tem 4. Tem que somar aqui os expoentes, ó, o 14, o 10 e o 6. 32 elétrons. Tudo que tem 5, camada O. Aqui tem 5, aqui tem 5 e aqui tem 5. Somei os elétrons, 18. E tudo que tem 6, ó, aqui tem 6 e aqui tem 6, camada P, 4 elétrons. Fiz essa separação, olha quem é a última, ó. A última tá aqui, ó, é a P, que tem 4 elétrons. Então, a camada de valência é a camada P com 4 elétrons, porque é a última. Então, de novo, subnível mais energético, o último da distribuição pelo diagrama. Camada de valência, a última pela distribuição por camadas. Agora, para os íons, como é que vai ficar? Átomo é a espécie neutra. Número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, certo? Os íons sempre vão ser formados quando o átomo ganhar ou perder elétrons. Isso significa que o número de elétrons vai mudar, e é justamente o que a gente está distribuindo. Então, o que a gente vai fazer? O ânion é aquele que ganha elétron, que fica negativo. Lembra que o elétron é carga negativa. Se eu ganho carga negativa, eu fico negativo. Ganhei elétron. O que eu vou fazer? Eu vou somar o número de elétrons aqui recebidos. Então, por exemplo, eu tinha 10, ganhou 2. 10 mais 2, 12. Vou distribuir, então, os 12 elétrons, certo? Então, tá aqui, ó. Por exemplo, esse daqui é um enxofre. O número atômico dele é 16. 2 menos significa que ele ganhou 2 elétrons, porque lembra que o elétron é carga negativa, tá? Então, ele tinha 16. Recebeu 2. 16 mais 2, ele vai ficar com 18 elétrons. Então, o que eu vou fazer? Eu vou distribuir os 18 elétrons, que tá aqui, ó. Ele tem 16 elétrons, que ele tinha aqui. 2 menos significa que ele recebeu 2. Então, 16 mais 2, 18. Vou distribuir 18 elétrons. Vamos lá. 2, 4, 10, 12, 18. Distribuir aqui os 18 elétrons dele. O que eu vou fazer também? Vou separar as camadas, ó. 1 na frente, camada K. Expoente, 2 elétrons. 2 na frente, L. 2 mais 6, 8 elétrons. 3 na frente, M. 2 mais 6, 8 elétrons. Pronto. Distribuí, então, os elétrons desse ânion pelo diagrama. Separei em camadas. Então, ânion é sempre assim. Sempre que for íon negativo, soma o número total, distribui. Só isso. Agora, quando a gente tiver os cátions, aí é um pouquinho mais trabalhoso. Isso por quê? O cátion é aquele íon que perde elétrons. Gente, todo átomo vai perder elétrons de fora para dentro. Porque pensa, os elétrons que estão muito próximos do núcleo são muito atraídos por ele. Ele não vai conseguir perder esses elétrons. É sempre mais fácil, e é sempre o que vai acontecer, perder os elétrons de fora primeiro e depois daí os de dentro. Então, você sempre vai ter que tirar os elétrons de fora para dentro. Então, o que você vai ter que sempre fazer? Vai ter que distribuir primeiro o número de elétrons que ele tinha antes de perder. Você vai olhar quantos ele perdeu. Vai procurar a camada mais externa e vai começar a tirar de lá. Sempre você vai tirar de fora para dentro. Mas para você saber qual é a camada de fora, tem que distribuir primeiro. Então, na dos cátions, a gente sempre vai fazer o contrário. Ao invés de somar primeiro e daí distribuir, não. A gente vai distribuir primeiro e daí vai começar a retirar. Isso de novo, porque ele sempre vai perder de fora para dentro. E aí lembra, cátion é o íon positivo, porque quando eu perco elétrons, eu fico positivo. E aí vamos ver como é que vai ficar então. Aqui, por exemplo, ó, o ferro. O ferro, nós já vimos que ele tinha número atômico 26 elétrons, ele tem inicialmente como átomo, substância neutra. E aí, esse 3+, significa que ele perdeu 3 elétrons. Então, o que eu vou fazer? A gente vai começar distribuindo os 26 elétrons que ele tinha. Ó, 26 elétrons é o que ele tinha. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 26. Lembra que o 3 é 10, né? O 3D é 10. Mas aí 10 passa, então diminuí, botei 6, 26, fechou? Agora, eu vou olhar para essa distribuição e vou procurar qual é a camada maior, o número da frente maior. Essa é a camada mais externa, é dali que eu tenho que começar a tirar elétrons. Então, olha só, olhei aqui, né? 1, 2, 3, 4. O número maior é o
4. Isso significa que é daqui que eu tenho que começar a tirar. Só voltando aqui, ó. 3 mais. Eu tenho que tirar quantos elétrons? 3. Vou começar de fora para dentro. Então, vamos lá. A gente sabe, né, então, que do 1, 2, 3 e do 4, o número maior é 4. Então, é daqui, camada mais externa, dali que eu vou começar a tirar os elétrons. Então, ó, aqui, ó, no 4s, eu tenho no expoente 2, eu tenho 2 elétrons para tirar, então eu consigo tirar esses 2 elétrons aqui. Só que eu queria tirar 3, aqui não tem 3, aqui só tem 2 para tirar, então tirei esses, beleza, tá? O subnível S, 4s, deixa de existir, não vai ter mais, porque não vai ter mais elétron nele, né? Ele tinha 2, tirei esses 2, não tem mais elétron ali. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que agora, sobrou isso daqui, né? Ó, tirei o 4s que estava aqui no meio, não existe mais. Daqui agora, disso aqui que sobrou, eu ainda tenho que tirar mais um elétron, porque eu tinha que tirar 3. No 4s só tinha um 2, então eu tirei os 2, preciso tirar mais um. Olha agora, o maior agora sobrou o 3. E no 3 eu tenho o S, o P e o D. É sempre na ordem S, P, D, F, de maior energia. Então, eu vou começar a tirar agora onde? Do D, que agora é o maior. O 3D agora é o maior. Como o 3D, o mais externo, é o maior, dali agora eu vou tirar um elétron que falta. Então, aqui, ó, onde está o 3D6, ó, eu vou vir aqui no 3D6, que agora é o maior, e vou tirar um elétron, que é o que está faltando tirar, porque eu precisava tirar 3, tirei 2 do 4s, vou tirar 1 agora do 3D. E a minha distribuição final vai ficar assim, ó. 2, 4, 10, 12, 18, 23. Porque ele tinha 26, perdeu 3, ficou com 23. Mas se eu tivesse somado primeiro, né, na verdade diminuído primeiro, né, tirado os 3 elétrons, botado 23... Quando você fosse distribuir, ó, deixa eu voltar aqui, ó, olha como é que ficaria. Você viria aqui, ó, 10, 20, você terminar em 3D3. Ia ficar 23. Ia ficar errado? Não ia ficar certo. Por isso que eu tenho que fazer todos esses passos. E aí a distribuição final, então, desse íon vai ficar essa daqui. E aí se eu separo em camadas, ó, 1, 2 elétrons. Tudo que tem 2, L, 8 elétrons. Tudo que tem 3, M, somei aqui, 13 elétrons, certo? Então, os íons. Ânions, que ganha, soma primeiro, distribui normal. Cátion, que perdeu, distribui primeiro, procura a camada mais externa e começa a tirar de lá. Vai tirando sempre de fora para dentro. E aqui um exercíciozinho, então, para a gente fazer. Esse exercício aqui não estava lá naquela aula que eu dei para vocês a respeito de distribuição eletrônica, era um exercício novo, justamente para a gente revisar uma outra parte, um outro tipo de exercício. Olha só. Eu tenho o chumbo, que tem número atômico 82. E ele está me dizendo, me informando, que o número do xenônio é 54. Assinale a alternativa que apresenta a configuração eletrônica correta para o cátion bivalente do chumbo. O que significa isso? E agora, se eu olhar aqui para as afirmativas, ó, todos eles têm aqui, ó, xenônio entre colchetes e um final de distribuição eletrônica aqui. O que acontece? O xenônio ele é um gás nobre. Existe uma outra forma de simplificar a distribuição eletrônica para não ter que fazer, ainda mais, ó, que o chumbo tem número atômico 82. A distribuição eletrônica dele é bem longa. Para não ter que ficar fazendo toda a distribuição eletrônica dele, o que você pode fazer? Substituir uma parte que seria aqui do gás nobre anterior a ele, que seria o xenônio, que tem 54 elétrons. Então, essa distribuição até os 54, você substitui pelo xenônio. E daí distribui dos 54 em diante só. Então, olha só. O chumbo tem 82 elétrons. Ó, olha só como é longa a distribuição eletrônica dele. Ó. Aqui está toda a distribuição eletrônica dele. Ó. 10, 20, 30, 36, 38, 48... 50, 56, 70, 82. Tá aqui os 82. Ao invés de escrever tudo isso, o que eu poderia fazer? Ó? Até aqui, soma-se 54, tá vendo? Ó? 20, 30, 36, 38, 48, 54. Como o xenônio tem número atômico 54, tudo isso aqui, ó, está simplificado, ó, só que pelo xenônio. E aí, esse restinho é o que vem depois. Então, de novo, ó, tudo isso aqui, ó, significa isso daqui, ó, que é o xenônio, que tem número atômico 54.
Isso significa que eu tenho a distribuição até aqui. E agora o restinho. Se eu quisesse a distribuição do chumbo normal, eu teria como alternativa a letra A. Estão vendo? Ó? O xenônio até aqui e depois esse pedacinho que sobrou. 6S2, 4F14, 5D10 e 6P2. Pronto, teria ali a distribuição eletrônica dele. Só que ele quer aqui, ó, o cátion bivalente. O que significa isso? Cátion é quando ele perde. Bivalente. Bi lembra o quê? 2. Cátion perde. Bi, 2. Significa o quê? Que ele perde 2 elétrons. Então, eu ainda vou ter que olhar para essa distribuição e fazer o quê? Tirar 2 elétrons. Me ajudem a procurar a camada mais externa? 4, 5, 6. 6 é um número maior. Tem 6S e 6P. S, P, D, F. Quem é o mais externo? 6P. Daqui eu vou tirar 2 elétrons. Então, ó, de novo, aqui tá a distribuição eletrônica dele, ó. Tudo isso daqui, ó. Substituir pelo xenônio, 54. O restinho que sobrou. Desse restinho que sobrou, o 6P é o mais externo. Como é um cátion bivalente, eu tenho que tirar 2. Tirei 2. Sobrou essa distribuição aqui eletrônica para ele, então. E, de novo, 54 elétrons. Tá aqui todo esse pedaço. Eu posso substituir por isso, que é o gás nobre anterior a ele. A gente só faz isso com gases nobres, tá? Sempre que vocês verem um exercício desse tipo aqui, ó, o elemento que está entre parênteses é um gás nobre. Você vai olhar o número atômico dele e vai ser o número de elétrons que você já teria distribuído até ali. Sobrou isso daqui, tirei 2 elétrons do mais externo. Essa vai ser a configuração eletrônica. De novo, cátion perdeu, bivalente perdeu 2. Resposta certa, letra B. Então, a gente envolveu aqui vários conceitos de distribuição eletrônica, certo? Tem que saber fazer esse tipo de exercício, e esse exercício, então, de novo, é diferente daqueles que a gente tinha visto nas aulas anteriores. Agora, outra parte para a gente revisar, números quânticos. O que a gente vai fazer agora? Os números quânticos são um conjunto de 4 números, 4 valores, que a gente atribui sempre para o subnível mais energético dos átomos, ou dos íons, das espécies químicas. Números quânticos, o próprio nome diz, são números. Vão ser sempre 4 números que a gente vai usar para caracterizar cada uma dessas espécies químicas. Sempre, de novo, então, importante, eles sempre vão ser dados em cima do subnível mais energético. Isso significa que se eu não conheço o subnível mais energético, o que eu tenho que fazer? Distribuição eletrônica primeiro, acho o subnível mais energético, é em cima dele que vão ser determinados, então, esse conjunto de 4 números quânticos. Número quântico principal, que é o primeiro, tá? O número quântico principal é representado pela letra N minúscula. Ele sempre está relacionado com o número da camada ou do nível de energia, tá? Nível e camada é a mesma coisa. 7 camadas, do K até o Q. Números quânticos são números, então a gente não vai usar as letras, a gente vai usar os números mesmo de 1 até 7. Então, o número quântico principal, que é o N, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. São os números aqui da frente, tá? Então, tá aqui de novo, né? Só a tabelinha pra gente ver que o número quântico principal, que é o N, sempre vai estar relacionado com o nível, com a camada, certo? E a gente sempre vai usar aqui, ó, os números. 1 até o 7. O número quântico secundário, que é representado pelo L minúsculo, está sempre relacionado ao subnível. Mas o subnível são letras, ó, lembra? O S, o P, o D e o F. E número quântico é número. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Para os subníveis, nós vamos ter que atribuir números, valores para ele. Esses valores são esses aqui, ó. 0, 1, 2 e 3. Então, o subnível S tem número quântico secundário 0. Sempre na ordem, você vai pensar, ó. S, P, D, F. 0, 1, 2, 3, tá? S vale 0, P vale 1, D vale 2 e F vale 3, tá? Número quântico secundário, representado, então, de novo por um L minúsculo. O terceiro número quântico, que é o magnético, tá? Que é representado por um M ou um ML,
ele está sempre relacionado aos tais dos orbitais. E aí, para fazer isso, a gente vai ter que desenhar os orbitais, distribuir os elétrons nos orbitais. A gente viu como é que faz isso, mas vamos relembrar. Primeira coisa importante, cada orbital comporta 2 elétrons no máximo. 2. E aí, o que a gente tem que fazer, tá? Vamos pensar aqui nos subníveis, tá? Vamos lembrar aqui, ó, o número máximo de elétrons que tem em cada subnível. No S2, no P6, no D10, no F14, certo? Então, o que a gente faz, ó? Como cada orbital cabem 2 elétrons, ó, no S eu tenho só 2 elétrons no máximo, então eu vou precisar de um orbital, certo? Porque cabe 2 em cada orbital. No P, cabem 6 no máximo, então eu vou precisar de 3 orbitais, 2, 4, 6, porque é sempre de 2 em 2. E no D, que cabem 10 elétrons, vou precisar de 5 orbitais. E no F, que cabem 14, eu vou precisar de 7 orbitais, perfeito? Primeira coisa, determinar quantos orbitais, desenhar eles. E lembrando que nós representamos os orbitais por caixinhas ou quadradinhos, certo? Obviamente que eles não são assim, né? Mas a gente usa eles para representar, para a gente poder determinar isso. Agora, voltei lá. Número quântico, precisa de números. Então, o que eu vou fazer? Numerar os orbitais. Qual era a regra que a prof tinha ensinado? Do meio é 0. Direita positivo, esquerda negativo. Então, segue sempre essa ordem. Do meio, 0. Aqui só tem 1. Então, só pode ser o 0. Aqui eu tenho 3, ó. Do meio, 0. Esquerda negativo, menos 1. Direita, positivo, mais 1. Aqui, ó, que tem 5, ó. O do meio é 0. Esquerda negativo, menos 1, menos 2. Direita positivo, mais 1, mais 2. Aqui que tem 7, ó. Do meio, 0. Esquerda negativo, menos 1, menos 2, menos 3. Direita, positivo, mais 1, mais 2, mais 3. Determinei os orbitais, numerei eles. O que a gente vai fazer? Nós vamos ter que preencher esses orbitais. E aí, depois que a gente preenche esses orbitais, sempre eu vou olhar para o último elétron que eu distribuí. Esse último elétron que eu distribuí vai me dizer qual é o número quântico magnético e vai me dizer qual é o spin. O spin, então, de novo, ele vai indicar o sentido de rotação dos elétrons. Esse número spin, ele pode variar de menos 1/2 até mais 1/2. Eu já expliquei para vocês que não existe uma regra única em relação a isso. Porque os elétrons a gente representa por setas para cima e setas para baixo, tá? Nós vamos usar os valores que são utilizados, então, aqui na nossa região, que vão sempre indicar elétron para cima negativo, elétron para baixo positivo. Mas, de novo, os exercícios, se não for assim, o exercício vai te dizer isso. E muitas vezes, até se for assim, o exercício te informa isso, porque senão não tem como você saber. Se um exercício nosso, tá? De prova, exercício, avaliação, não falar, você vai usar essa regra que eu tô passando, tá? Essa que nós usamos aqui. Se não informar, usa essa regra. Se for diferente, ele vai ter que te informar no exercício. Então, de novo, nós vamos usar seta para cima, menos 1/2, seta para baixo, mais 1/2. Mas, de novo, se você viu o exercício e for diferente, beleza, faz do jeito que o exercício estiver te pedindo daí. Se não falar nada, usa esses valores aqui, ó. E aí, agora a regra importante. Como eu vou preencher, então, esses orbitais? A gente sempre tem que seguir esta regra. Primeiro, elétron a ocupar um orbital é sempre uma flecha para cima. Lembra que cada flecha vai representar um elétron, tá? Óbvio que os elétrons não têm esse formato. Nós usamos isso só para fins de representação. Sempre começamos do primeiro orbital para o último, tá? A gente sempre vai tentar deixar os elétrons sozinhos, porque a tendência deles é sempre ficar sozinhos, tá? Eu até tinha dado exemplo para vocês do ônibus. Quando a gente entra no ônibus, a nossa tendência é sempre sentar no banco que tá vazio, né? Sempre sentar sozinho. A gente só vai sentar do lado de alguém se todos os bancos estiverem já ocupados, né? Tipo, já tiver pelo menos uma pessoa em cada banco. Tenta usar a mesma regra aqui. Sempre um elétron primeiro em cada orbital. Do primeiro orbital para o último. Se você terminar, você vai voltar para o primeiro. E aí, o segundo elétron a ocupar o orbital vai ser uma setinha para baixo, tá? E aí você vai até o final, até o último, e o número de setas vai ser sempre o número do expoente do seu subnível mais energético, porque ele vai te indicar o número de elétrons. Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho aqui o cobre, número atômico 29. O que eu faço?
Começa lá, ó. Primeiro, distribuição eletrônica do diagrama. 29 elétrons, então vai lá. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 29. Fechou? Distribui os 29. O subnível mais energético é o último. Parei aonde? 3D9. Nele que eu vou determinar os 4 números quânticos, porque é o meu subnível mais energético. Tá aqui, ó, 3D9, subnível mais energético, destacado. Número quântico principal é o mais fácil, sempre o número que já tá aqui, ó, o número da frente, que é o número da camada. Número quântico principal é 3. Número quântico secundário se refere à letra, mas letra não é número, então o que eu faço? S, P, D, F, 0, 1, 2. Então o D vale 2. Número quântico secundário, 2. Agora, para saber os outros, eu sou obrigada a fazer os orbitais. Então, o que eu vou fazer? No D, cabe 10 elétrons no máximo. 2 em 2 nos orbitais. Então, eu vou precisar de 5 orbitais. Então, aqui os 5 orbitais. Numera eles. Do meio é 0. Esquerda negativo, direita positivo. Ops, espera aí. Os orbitais. Numeração dos orbitais, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui para o número do expoente. Eu já olhei para o número da frente. Olhei para a letra. Agora, eu vou olhar para o expoente. 9. 9 elétrons para distribuir. 9 flechinhas. Começa sempre do primeiro orbital. Ó. O primeiro elétron está aqui, flecha para cima. Agora, o segundo vai aqui dentro? Não, vai para o próximo. Sempre tenta deixá-los sozinhos. 2, 3, 4, 5. Distribui 5 elétrons. Ó, deixei do primeiro para o último, sempre um sozinho em cada. Só deu 5. Eu quero chegar em 9. Volta para o primeiro orbital, ó. Agora a flecha para baixo, tá? Nunca pode ser 2 para cima, 2 para baixo. O primeiro sempre para cima. Terminei, volto para o primeiro, o segundo elétron sempre para baixo. 2. Já tinha distribuído 5, né? Então 6, 7, 8, 9. Eu deixei aqui destacado esse elétron porque é ele que vai me importar. O último elétron é sempre o que vai determinar os nossos 2 últimos números quânticos. O magnético é sempre o número do orbital que você colocou o último elétron. Ó, o último elétron tá aqui, ó, no mais 1. Por isso que ele vale mais 1. O spin, número quântico magnético spin, vai indicar o quê? Se o elétron foi para cima ou para baixo. Lembra que nós usamos a regra. Se fosse para cima, menos 1/2. Para baixo, mais 1/2. Aqui, no caso, o último elétron foi para baixo, por isso, mais 1/2. Então, para a resposta, você pode colocar de duas maneiras. Ou assim, N, L, M, L, S, cada um deles. Ou então só em ordem, ó. Tem que ser sempre do primeiro para o último, tá? Nessa ordem aqui, ó. Número quântico principal, secundário, magnético e spin, tá? Nesse conjunto aqui, ou assim pode aparecer a resposta. Agora eu coloquei aqui um exemplo para vocês de exercício. Nesse exemplo aqui, ó, que também é um exemplo diferente dos que a gente trabalhou na sala, eu tenho várias informações, ele vai envolver vários conteúdos, olha só. Ele fala de 3 elementos químicos. Fala que MZ são isótopos, ou seja, pertencem ao mesmo elemento, X e Z isóbaros, MX isótonos. Dá um monte de informação e no final o que ele me pede? Os números quânticos do elétron mais energético do átomo X. Ele não me diz que é o átomo X. Então, eu vou ter que usar todos os meus conhecimentos acerca lá dos conteúdos anteriores sobre semelhanças atômicas. Lembrar que isótopo tem o mesmo número de prótons, isóbaro, mesma massa, isótono, mesmo número de nêutrons. Descobrir primeiro quem é o átomo X, distribuir ele, olhar o subnível mais energético dele e aí determinar os números quânticos. Então, vejam quantos conteúdos um único exercício consegue abordar. Então, vamos começar, né? Eu vou começar com as primeiras informações aqui, eu só copiei uma parte do enunciado para tentar descobrir quem é o tal do átomo. Escrevam. Ele me disse sobre o M, ó, que ele tem 23 prótons, significa que o número atômico dele é 23. Número de massa 45. Então, ele me disse quem é o elemento M. Escrevi o elemento M aqui, certo? Agora, ele me disse que o M e o Z são isótopos. Isso tá aqui, ó, no enunciado, ó. M e Z são isótopos. Gente, isótopo é aquele que tem o mesmo número de prótons, ou seja, mesmo número atômico. Significa que o Z também tem número atômico 23. Agora, copiei aqui, ó, é a informação que eu sei por enquanto. Ele me disse também que o Z tem 20 nêutrons.
Eu sei que a massa é número atômico mais número de nêutrons. Então, se eu sei o número atômico e o número de nêutrons, eu consigo achar a massa dele, que é o número que vai em cima. Ó, lembra? Embaixo sempre número atômico, em cima número de massa. Então, eu sei que o Z tem massa 43, número atômico 23. Agora, com essas informações, vamos lá achar o X. O X e o Z são isóbaros. Isóbaro, ó, lembra do A, massa, mesma massa. Então, o X tem massa 43. O que eu sei também? Que o M e o X são isótonos. Isótono, mesmo número de nêutrons. Então, eu vou ter que vir aqui no M. O número de nêutrons é sempre o número de cima menos o de baixo. Isso significa que o M vai ter, ó, 45 menos 23, ó, 22 nêutrons. Se o M e o X são isótonos, significa que o X também tem 22 nêutrons. Então, vai lá, ó. Da formulazinha, A é igual a Z mais N, ó, mesma fórmula aqui de cima, ó. A massa do X é 43. O número de nêutrons dele é 22. Quero descobrir o número atômico dele, que é o que falta, que é a minha informação importante. Então, o que eu vou fazer? Passo 22 para lá subtraindo. Eu vou ter que o número atômico dele é 21. Descobri o número atômico do Z. Isso significa, desculpa, do X, né? O número atômico é o Z do X. Então, tá aqui a representação do X, ó. Eu tive que usar todas essas informações para chegar aqui no X. Essa é a representação dele, massa 43, número atômico 21. Lembra que a minha informação importante que eu precisava era o número atômico. Agora, se o número atômico dele é 21, ele tem 21 elétrons. Vamos distribuir esses 21 elétrons. 10, 12, 18, 20. O 3D é 10, mas se eu botar 10 vai para 30. Eu só queria 21, então vai ficar 3D1. Distribuir. O último da distribuição é quem mesmo? Subnível mais energético. É para ele que eu vou determinar os 4 números quânticos. Cheguei aqui no 3D1. Número quântico principal é o mais fácil, o número da frente, vale 3. Número quântico secundário, correspondente à letra. S, P, D, F, 0, 1, 2. Então, o L vale 2. Para o magnético para spin, preciso dos orbitais. Lembra que o D cabe em 10 elétrons no máximo. Para distribuir esses 10 elétrons, eu vou precisar de 5 orbitais. Numerou 5 orbitais, certo? E aí, o que eu vou fazer? Tenho aqui os meus 5 orbitais. Quantos elétrons eu tenho para distribuir? Um só. E aí, eu vou distribuir um elétron. Tá aqui, ó. Sempre flechinha para cima, começa sempre flechinha para cima, no primeiro orbital. Sempre do primeiro para o último. Deu, só tinha um elétron para distribuir. Então, esse é o meu primeiro e último, o único. Qual caixinha ele ficou? Menos 2. Então, número magnético, menos 2. Flechinha para cima, nós usamos como convenção utilizar aqui o sinal do spin negativo, menos 1/2, certo? Então, aqui fechou esse exercício, né? A gente tem, então, como resposta, esse é o conjunto de números quânticos para esse elemento que nós tivemos que descobrir quem é o elemento. Então, de novo, revisando vários conteúdos dentro de um mesmo exercício. Outro, então, aí aqui só para colocar a resposta, né? A gente tinha, como era um exercício de assinalar, esses foram os números quânticos que nós encontramos, então, para esse subnível mais energético, que é o 3D1. Esse ficou o conjunto de números quânticos e a gente encontra eles como resposta na letra C. Então, de novo, gente, leiam esses exercícios com atenção. Eu sei que quando a gente olha o tamanho do enunciado, esse tanto de informações parece difícil, parece muita coisa, porque realmente é bastante conteúdo, muitos conteúdos envolvidos no mesmo exercício. Se você não escrever e tirando as informações, você não vai conseguir resolver. Então, quais foram os passos? Primeiro, encontrar, relembrar as semelhanças, isótopo, mesmo número de prótons, isóbaro, mesmo número de massa, isótono, mesmo número de nêutrons. Fizemos os passos, descobrimos quem era o átomo X, encontramos o número atômico dele, que é o número de elétrons, distribuímos a sequência pelo diagrama do Linus Pauling, encontramos o subnível mais energético e em cima dele determinamos então o conjunto dos 4 números quânticos. Gente, muito obrigada pela atenção, tá? Perdoem um pouco a minha voz, a produção tá um pouquinho gripada, tá? Mas fiquem bem, um beijo e até a próxima aula.